Pai, obrigado por todas as tuas bênçãos nas nossas vidas, e hoje à noite é um prazer poder estar aqui para estudar a tua palavra, e obrigado pelas pessoas que estão aqui. Abençoe esse grupo. Eu peço que o Senhor também acaba trazendo mais pessoas para o estudo, e que o Senhor fortaleça o nosso entendimento da tua palavra, para que possamos falar claramente de ti aos outros e da tua palavra. Eu peço que o Senhor me dê muito entendimento no que eu vou falar. Obrigado por me ajudar a preparar esse estudo, respostas a essas perguntas. Eu peço que o Senhor me dê tudo necessário, o enchimento do teu Espírito, esse entendimento, tudo que eu preciso. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a primeira pergunta que eu recebi é o que Isaías 25:12 quer dizer. Então, vamos para essa pergunta primeiro. Isaías 25, versículo 12, diz aqui: e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até ao pó. E uma coisa que eu vou falar para iniciar essa pergunta é que quando você abre a Bíblia, qualquer lugar, sem ler os outros versículos, você vai chegar a um versículo que vai chamar a sua atenção talvez, e você não vai ter uma interpretação, você não vai ter entendimento nenhum, você não vai compreender. É bom ler o contexto. Então você vê o versículo, você lê o contexto. E no contexto aqui, versículo 10, você vai ver a palavra Moabe. E Moabe era um povo que era um tipo de parente do povo de Israel. Deus ia tomar conta desse povo, mas esse povo rebelou e fez coisas erradas. E Deus explica aqui que esse povo se tornou tão orgulhoso que ele precisava humilhar. E ele diz aqui: abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até ao pó. Então está falando sobre esse povo, esse lugar, tendo suas altas fortalezas, com muros, etc. E Deus está simplesmente explicando aqui que ele vai destruir esse povo de Moabe, aqui nessa passagem. Então pode ler a passagem aqui para entender melhor. Eu não vou falar mais porque é uma pergunta que só tem a ver com esse versículo, e eu tenho outras perguntas. Vamos para a segunda pergunta que eu recebi hoje à noite, que é: por que há livros na Bíblia escritos por pessoas de quem não sabemos mais nada, né? Existem livros, por exemplo, o Moisés. Alguém, só levantar sua mão, não vou chamar você, mas quem aqui você pode me dar um detalhe sobre Moisés? Levanta a mão. Você pode falar algo sobre Moisés? Muito bem. Quem pode me falar algo sobre Paulo, o apóstolo Paulo? Levanta a mão. Você consegue falar algo? Tudo bem. Quem pode falar algo para mim sobre Abacuque? Alguém? Ninguém, né? A Bíblia não fala muito sobre ele. E você pode chegar a ver um livro, eu achei uma pergunta muito interessante, que você pensa: bom, Deus juntou essa Bíblia, e nós acreditamos que cada livro na Bíblia é inspirado por Deus, mas como que chegou a ter esse livro de Abacuque? A gente nem conhece ele, não fala nada sobre ele, como que nós sabemos que faz parte da palavra de Deus? Ou você pode até ter outra pergunta. Deixa eu fazer a pergunta para vocês: quem escreveu o livro de Hebreus? Alguém pode me falar? Hebreus. Ninguém sabe. Há várias pessoas que pensam que talvez fosse o Paulo ou outro Apolo, né? Talvez Estevão escreveu, eu não sei. Ele morreu bem rapidamente, então acho que não foi ele. Mas quando você vê esse livro, é incrível. Nós falamos, esse livro é a palavra de Deus. As igrejas reconhecerem esse livro como a palavra de Deus, e ninguém hoje sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Ou temos outro caso,
um homem, Abacuque, e tem outros também, nós não sabemos de nada sobre essas pessoas. Quanto a essa pergunta, porque há livros na Bíblia escritos por pessoas de quem não sabemos mais nada, eu não posso dizer para vocês o porquê. Porque a Bíblia não nos dá o porquê. Nós não vamos poder dizer, é isso. Se eu ficar muito dogmático, eu vou estar dando para você somente a minha opinião, como se fosse doutrina bíblica. Mas deixe-me falar algo para vocês, no mesmo sentido. Quanto a minha opinião, quando você tem livro cujo autor você não conhece, ou você tem um livro e você nem conhece o autor, mas está na Bíblia e as igrejas reconhecerem a qualidade desse livro, dá para mostrar para nós a qualidade do conteúdo, porque não precisando de conhecer o autor de um livro, a igreja, eu uso o termo igreja como um termo geral, do povo de Deus, reconheceu a inspiração de Deus naquele livro. O povo falou, não, comparando esse livro com esse outro aqui, é óbvio, nós nem sabemos quem escreveu esse livro aqui, ou nós nem sabemos quem é o Abacuque, mas nós podemos comparar esse livro do Abacuque com esse livro aqui e com certeza esse livro é a palavra de Deus. E é isso que aconteceu com o cânon. Nós sabemos que Deus nunca falou em algum momento para a igreja. Esses 66 livros são a Bíblia. Isso nunca aconteceu. A igreja reconheceu esses livros. Mas como? Deixe-me tentar dar uma ilustração rapidinha para explicar o processo de descobrir ou determinar quais livros fazem parte da Bíblia. Vamos imaginar que você está numa subidinha, mas você está lá em cima. Então você está olhando na descida. E você tem na sua mão umas bolinhas, ok? Bolinhas bem redondinhas, perfeitas, ok? Na outra mão, você tem pedras, ok? Pedras com um monte de coisinhas, detalhes, não são redondas. Daí, você joga tudo ao mesmo tempo na descida. O que vai acontecer? As pedras vão pular aqui e ali e vão parar. Mas as bolinhas não. As bolinhas vão descendo. E você pode estar até de longe, mas você já sabe quais coisas são as pedras e quais são as bolinhas, por causa da distância. Quando você lê um livro bíblico, você percebe que aquele livro vai tão além de outros livros no seu conteúdo, na sua inspiração, na sua teologia, que não dá para comparar e dizer que são iguais. Por exemplo, eu posso ler um artigo no jornal, eu chego no fim, tudo bem, eu aprendi algo. Mas quando eu leio a Bíblia, eu leio, e faz anos, irmãos, eu leio todo dia. Desde 17 anos de idade. E eu nunca cheguei ao fim da Bíblia. Alguém fala, você já leu a Bíblia toda? Sim, várias vezes, mas eu nunca achei o fim. A comparação é completamente diferente, não tem como ler o jornal e ler a Bíblia e dizer a mesma coisa. E é isso que mostrou a qualidade dos livros. E agora, hoje, nós não precisamos nos preocupar com quem escreveu Hebreus ou quem é Abacuque. Nós já sabemos que Deus, na soberania dele, inspirou essas pessoas pela qualidade do conteúdo. Claro, há vários outros fatores que eu posso mencionar, mas só para responder essa pergunta, essa é a situação. Vamos para João 1, por favor. João 1, capítulo 12. Terceira pergunta hoje à noite é o seguinte: como devemos nos preparar para a vinda de Cristo? Eu acho uma ótima pergunta. Como devemos nos preparar para a vinda de Cristo? Uma coisa que eu noto, o povo, eu vou falar, o povo de Deus,
Mas esse termo é muito geral, porque nem todo mundo que frequenta a igreja realmente é de Deus. Frequenta, mas não é salvo. Mas quando eu observo o povo de Deus, eu percebo algo. Poucas pessoas estão preocupadas com a volta de Cristo. E eu uso a palavra preocupadas de uma forma geral. Não que estão com medo ou não, mas nem pensem sobre essas coisas. Pense sobre férias, dinheiro, carro, casa, família, saúde, sei lá, coisas, atividades, etc. Essa pergunta é muito boa porque quando você começa a pensar em Deus, Ele é eterno. Você tem alma eterna. Você sabe que um dia esse mundo vai terminar para você, porque você não vai estar mais aqui. Então, como que você vai se preparar para isso? Eu me lembro de um pastor, ele usou uma corda, e ele pegou somente um pedacinho da corda, e ele falou, esse pedacinho aqui é sua vida nesta terra. E daí ele fez assim com a corda, mostrando toda outra parte da corda, e ele falou, e essa parte representa a eternidade, e nós ficamos focados nessa partezinha, quando na verdade existe todo o resto. Então, como que nós vamos nos preparar para a vinda de Cristo? A primeira coisa, tem 4 coisas aqui que começam com a letra R. Se vocês quiserem escrever, tudo bem. Mas a primeira coisa, receba Jesus antes. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Recebam Jesus. Primeira coisa, você quer se preparar, receba Jesus. A Bíblia nos ensina no livro de Lucas que quando o homem rico morreu, no próximo versículo, ele já estava no inferno. Ele ergueu os olhos dele, estando em tormentos. Não existe na Bíblia segunda chance. Você não vai poder ir para purgatório ou para o inferno e passar um tempo e daí você se arrepende e você sai. Esse homem rico, ele tinha um tipo de remorso. Mas Deus nunca falou, mas um dia você vai sair de lá. Não, ele falou, há um abismo e você não vai poder passar. Ninguém vai para você e você não vai vir para nós. Então receba Jesus. Receba Jesus. Essa é a doutrina bíblica. Receba Jesus. Segunda coisa, reconheça que Jesus pode voltar hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vou começar com o versículo 1 aqui. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. É muito simples isso, mas ninguém toda noite fica no seu sofá com arma esperando o ladrão chegar. Você não faz isso. O que você faz? Você vai dormir, esperando que ele não venha. Mas o tempo todo é possível que ele venha. É possível, sim. E Jesus diz que ele vai voltar na hora que você não está esperando ele chegar. Você está fazendo outra coisa. E ele vem. Ele vem. E nós precisamos reconhecer isto. Às vezes, eu penso num tipo de pecado. Eu penso, eu não quero estar cometendo aquele pecado. Especialmente no momento que Jesus vem. Imagina isso. Querendo fazer algo errado, fazendo algo errado. E naquele instante, a trombeta toca.
E Jesus vem, eu não quero isso, de jeito nenhum. A primeira coisa que eu quero ver é o sorriso de Cristo, Ele dizendo para mim, muito bem. Terceira coisa aqui, vamos para o livro de Lucas, por favor. Então, receba Jesus, reconheça que Jesus pode voltar hoje. E a terceira coisa, reconheça a sua responsabilidade. E há muito que eu posso falar sobre isso, mas eu estou generalizando o negócio. Lucas 21, e vamos ver aqui uns versículos aqui. Lucas 21, e vou ler aqui versículos 34 a 36. Diz aqui, Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carregam de glutonaria, nem embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque haverá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Marca aqui na tua Bíblia as palavras em versículo 36, vigiai orando, vigiai orando. Eu devo ter os meus olhos fitos no céu. Jesus está voltando. Pessoas às vezes dizem, mas por que você não faz isso ou faz aquilo? Porque Jesus está voltando. Eu digo, eu não tenho tempo para isso. Ou não, é pecado, eu não quero fazer isso. Jesus está voltando. E existe um certo tipo de reverência no coração do crente, porque ele crê que Jesus vai voltar. Eu não tenho medo que eu vou para o inferno, Jesus é meu Salvador, mas ao mesmo tempo Ele é meu Salvador. Por que eu vou querer desonrar o meu Salvador por viver uma vida espiritualmente folgada, na qual eu faço de qualquer coisa do meu jeito, nem pensando nele? Beleza, se ele vier, beleza, se ele não vier, beleza, mas vou fazer as coisas do meu jeito. Não, eu não tenho esse tipo de fé. Eu acredito que ele vai voltar. Eu estou numa missão, eu tenho algo para fazer. Então, reconheça a sua responsabilidade. A Bíblia diz para a gente não acumular coisas dessa vida, coisas terrestres, e você vai acumulando, as coisas vão estragando. É incrível, né, como as coisas acontecem. Você compra algo novo, você quer proteger, mas logo seu filho faz algo e já estraga o negócio que você comprou, né? E acontece, eu sei muito bem que acontece. E é bom ter coisas, beleza, pode comprar coisas boas, bonitas, chiques, primeira linha, muito bom, mas não fica focalizado nestas coisas, porque são coisas temporárias, coisas que vão estragar, e nós devemos nos preparar para o nosso encontro com Jesus. E falando isso, vamos para a quarta palavra, que começa com a letra R, e uma palavra que muitas vezes esquecemos, mas regozije-se. Vamos para 1 Tessalonicenses 5, por favor. Eu acho que essa parte é muito negligenciada. Nós precisamos voltar a isso. Pregamos tanto sobre o arrebatamento, o céu, o inferno. Pessoas precisam tomar uma decisão, as pessoas vão para o inferno, a maioria vai para o inferno. E é verdade, eu não vou parar de pregar sobre essas coisas. Mas ao mesmo tempo, a volta de Cristo é um momento de alegria. Aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia diz em versículo 16, regozijai-vos sempre. Mas por quê? Se Jesus vai voltar, vai nos julgar, vai falar sobre toda a maldade das nossas vidas, nos julgando e tudo, como que eu vou me regozijar? É porque você não entende bem a coisa?
Porque quando Jesus vier para nos julgar, o alvo dele, julgando os crentes, não é nos condenar. Ele já condenou o nosso pecado na cruz, no corpo de Jesus. O julgamento que vai vir, ele nos ensina, é para nos dar galardão, é para poder estar na presença dele. Então, aqui ele diz: regozijai-vos para sempre. Nós devemos ter a maior alegria. Nós não devemos dizer que estamos indo para o céu, mas andando como se estivéssemos indo para o inferno. Devemos ter alegria. A Bíblia diz, olha aqui, no finzinho da Bíblia, Apocalipse 22, por favor. Chegando no fim, João tendo uma revelação muito interessante. Ele diz aqui no finzinho, vendo o fim do fim, Apocalipse 22, versículo 20. Aquele testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Então o pedido de oração dele era para Jesus vir. Venha, Jesus. Deixe-me explicar algo rapidinho para vocês. Alguém pergunta, como que nós devemos preparar para a vinda de Cristo? Devemos receber Jesus. Você faz isso uma vez, você é salvo para sempre. Você deve reconhecer que Jesus pode voltar hoje. Você deve reconhecer a sua responsabilidade. Mas, por favor, tenha alegria, regozije-se. Porque quando ele voltar, tem que entender algo. Ele volta como o nosso marido para nos buscar e nos levar ao casamento. Quando eu não sou mulher, é óbvio, né? Não sou mulher, né? Mas se eu fosse mulher e eu amo um cara e ele vai me buscar para me casar com ele, eu imagino, sendo mulher, eu faria o máximo para ser a coisa mais linda no momento que ele chegar para me buscar. Eu quero ter tudo em ordem, porque ele vai me levar para a casa que ele construiu segundo o noivado judaico, que é a imagem de Cristo com a igreja. Então, imagina a alegria que essa mulher vai ter. E também imagina a alegria do homem. Nesse noivado judaico, ele vai para a casa do pai dele. O pai dele fala: filho, você vai construir uma morada para você, para a sua nova esposa. E eu vou falar para você quando está tudo terminado. Então você tem que construir e realmente melhorar a coisa toda. E quando eu falar, você vai poder ir. Então imagina, ele que está construindo. Eu me lembro de um amigo meu, ele estava construindo uma cama para ter no casamento. Ele estava cortando a madeira, estava pintando, estava fazendo tudo para ter uma cama muito, muito linda. E ele se deu para ver alegria cada vez que ele falava sobre essa cama. Eu vou fazer, ela vai gostar, vai ser essa cama, sabe, nota 10, coisa, filé do boi. Ele falando assim. E o que vocês acham que Jesus está pensando sobre a volta dele para nos buscar? Ele está feliz. Somos os filhos dele. E a Bíblia diz que existe um tipo de casamento que nós somos a noiva de Cristo. Nós vamos ser a esposa de Cristo. Ele não volta assim: preciso voltar a buscar aquele povo tão ímpio. Não, um povo salvo, um povo transformado, a alegria. Eu posso imaginar, é como quando os meus pais chegam para nos visitar, a alegria dos meus pais. Minha mãe, ela está com tanta alegria que ela está chorando, e meu pai está feliz, abraçando os netos, abraçando a gente, dando presente para nós. Vai ser assim quando Jesus voltar para nos buscar, vai ser assim. Ele não é nosso inimigo voltando. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Deus, Ele é nosso Rei, sim, mas Ele também, a Bíblia diz, Ele é nosso noivo, Ele é nosso Pai. Olha, nós precisamos entender que é assim que Ele vai nos buscar. Então nós devemos ter alegria. Se você não tem a certeza da sua salvação, você não vai ter essa alegria. É impossível. Mas se você sabe que você é salvo, você pode alegrar-se sabendo Ele vai buscar você. Próxima pergunta aqui. Como devemos reagir quando os conselhos que ouvimos
nós não gostamos do que foi falado, né? Como que nós devemos reagir? Eu sou o tipo de pessoa que dou muito conselho, sendo um pastor, sendo um pai, né? Quem às vezes levanta a mão, você dá conselho para os outros, levanta a mão, às vezes você passa algo para alguém, tudo bem. Vocês já notaram que nem todo mundo gosta disso? Você pode passar conselho para alguém, a pessoa fica assim, na hora. Eu conheço pessoas que são tão assim, seu conselho pode ser a coisa mais básica, que é tipo tão simples que não é nada, e a pessoa já está pronta para falar, não, mas... E tipo, a pessoa até concorda com você, mas já fala a palavra não. Já está pronto para brigar, né? Mas eu não acredito que o crente deve ser assim. Não é fácil. Eu também tenho certas vezes, certas coisas, a pessoa passa conselho. Eu vou falar para vocês quando é difícil eu receber conselho. Quando eu já passei semanas ou meses mentalmente me preparando para fazer algo, pesquisando, estudando, fazendo algo, tentando fazer o máximo, até recebendo conselho, buscando conselho, e na hora que eu fazer aquela coisa, outra pessoa vem para me corrigir, e daí fica muito complicado para mim receber esse conselho, porque eu já passei tanto tempo aperfeiçoando, e essa pessoa que não tem conhecimento nenhum do caso, já vai falar algo para mim, desculpa gente, estou ficando chateado agora, mas estou admitindo uma falha minha. E talvez você tenha o mesmo problema, mas eu acho que não deve ser assim. Não deve ser assim. Você está na cozinha fazendo comida e alguém fala para você, não, faz assim. Como que você fica? Ou eu prego uma mensagem, depois de pregar, a pessoa fala, pastor, deveria ter pregado dessa forma. Como que eu vou receber isso? Ou um pedreiro está construindo algo, outro pedreiro fala, não faz assim, faz assim. Será que ele vai gostar? É complicado, é difícil. Ou você está na igreja, você está fazendo algo, você acha legal, e o pastor ele abre a Bíblia e mostra na palavra de que é errado. E na hora que você ouvir, mas é isso que eu vou fazer amanhã mesmo. E o pastor acabou de pisar sobre a coisa, falou que é mal, é errado. Como que você vai reagir? Então, tem algumas coisas para essa resposta. Primeira coisa, pergunte-se o porquê você não gostou do conselho. Por que eu não gostei? Eu me lembro de alguém da nossa igreja, foi conversar comigo, não era membro da nossa igreja na época, e essa pessoa me fez uma pergunta sobre algo, eu falei, eu não vou mudar, é assim que a Bíblia fala, eu não vou mudar, e essa pessoa não gostou. Ficou tensa a conversa. Essa pessoa voltou para casa, e a próxima vez que eu vi essa pessoa tinha mudado, transformado. E a pessoa falou, olha, eu aprendi uma coisa, que quando eu não concordo com alguém, eu vou para casa para orar. E Deus me mostrou que eu estava errado. E a pessoa voltou para mim, arrependido, e mudou. Deus fez algo muito especial nessa vida. Muito especial. Não foi fácil, não foi instantâneo. Mas essa pessoa foi para Deus. Eu falo para você, vai para Deus e faça essa pergunta, por que eu não gostei desse conselho? Por que eu reagi dessa forma? É porque o Espírito Santo de Deus me mostrou que está errado? Ou é porque a minha carne ficou provocada? Que é fácil isso acontecer. Olha aqui Salmo 119, por favor. Salmo 119. Esse versículo eu acho muito bom nesse caso. Salmo 119, 165. Esses insetos estão voando aqui, estão pegando o meu cabelo. Então, eu não tenho muito mais, não tenho que parar. Salmo 119, 165. Por favor, marque esse versículo. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ok, quando ele diz aqui, para eles não há tropeço, a ideia é tropeçar por causa de uma tentação. A tentação vem, e em vez de superar, você cai. Ok? Então, se você tem amor pela lei, você ama a lei de Deus. Isso, alguém pode dizer, mas amar a lei? Sim, amar a lei. Como que você vai amar a lei? Você ama a lei
quando você ama aquele que te deu a lei. Por quê? Você respeita ele. E, consequentemente, você respeita a lei dele. E se você confia nele, você vai acreditar que a lei dele é boa, é suficiente. Então, você obedece. Então, amando a lei, você vai obedecer à lei e você não vai tropeçar. Mas, se você não amar a lei, alguém pode falar algo, dar até um bom conselho que provoca a sua carne e você não ama a lei, naquele momento, em vez de aceitar o conselho, você acaba ficando irritado, sua carne fica provocada e pela tentação você tropeça. E você cai, e você fala algo que você não deve falar, você fica revoltado por causa disso. Essa não é uma reação do Espírito de Deus, é uma reação da carne. Jesus disse aos que rejeitaram ele depois da pregação dele, em João 6, versículo 61, ele falou: isto escandaliza-vos? Ele somente falou a verdade, mas o povo falou: ele falou para a gente beber o sangue dele e comer a carne dele? Que doido! Não vou fazer isso não. Um monte de discípulos, a Bíblia usa a palavra discípulos em João 6, abandonaram ele naquele momento. Mas isso acontece quando você não compreende o que a pessoa fala e você não aceita o que a pessoa fala. Olha aqui Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículos 6 e 7, diz aqui: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Nós todos temos essa carne. Irmãos, eu não sei se vocês estão sendo ajudados agora, mas essa pergunta com essa resposta me ajuda bastante. Por quê? Quando eu, por exemplo, eu prego na igreja ou eu dou conselho pessoal para alguém e a pessoa não recebe o conselho, a pessoa rejeita, a pessoa fica irritada, etc. Eu não preciso me preocupar pensando: eu acho que eu errei, eu não deveria ter ensinado isso, pregado isso, dado esse conselho. Peraí, claro, existe tempo para falar as coisas, existe um modo de falar as coisas também. Mas se a pessoa fica irritada, essa atitude da outra pessoa não é o Espírito de Deus, é a carne da pessoa. Se você conseguir compreender isso, você nem precisa condenar a pessoa, você pode dizer: naquele momento a pessoa deixou a carne a reagir em vez de obedecer o Espírito. Eu conheço muitos crentes que depois de um tempo de ficar chateados, não passando muito tempo, a pessoa volta a se calmar e fala: não, tudo bem, eu entendo, e aceita o conselho, mas naquele momento, e às vezes provoca a nossa carne, e nós queremos falar algo, e daí causa briga. Mas não é muito melhor pensar: peraí, a inclinação da carne é brigar, ficar chateado, mas se eu simplesmente perceber isso, a pessoa fica irritada e eu não vou falar mais nada. Vou deixar a pessoa ficar assim, mas não vou brigar. Vou me acalmar. Eu me lembro de um homem, tentei evangelizar ele, e ele ficou chateado quando eu comecei a falar de Jesus, e ele estava gritando e o rosto dele ficou assim. Ele estava cuspindo pela força das palavras. E eu tirei um folheto que falava sobre Jesus do meu bolso. Eu falei: eu só queria te dizer que Jesus te ama. Em vez de falar o que eu queria falar: você é idiota, calma, eu estou querendo te ajudar. Mas eu falei pelo Espírito: Jesus te ama. E esse homem, ele quebrou naquele momento, e lágrimas escorrendo, naquele momento. E eu percebi, foi a carne dele. E ele sentou no banco ali, naquela praça, e ele explicou a vida dele, um cara sem teto, veterano
da guerra no Vietnã, nos Estados Unidos. Ele tinha matado pessoas na guerra. Ele sofreu com muita culpa porque ele tinha matado. Eu falei, mas na guerra a Bíblia fala que é normal isso. Você tem que fazer a coisa certa. E na guerra, se o inimigo vai matar os outros, você tem que matar o inimigo. Não é errado isso. E Deus deu uma boa conversa, mas por quê? Porque eu reconheci que quando ele reagiu assim, não era uma reação porque eu estava fazendo algo errado. Eu não precisava brigar com ele para defender nada, eu simplesmente precisava manter calmo e falar, olha, é o seguinte, e nós precisamos entender isso, e nós, quando alguém passa conselho para nós, que nós podemos ter nossa carne provocada. Muitos não conhecem a Bíblia, por causa disso não conhecem o seu autor. Eu posso ler para vocês João 16, versículo 13, diz o seguinte, João 16, versículo 13, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Deixa eu fazer-lhes uma pergunta. Descrente tem o Espírito de Deus, sim ou não? Descrente tem o Espírito de Deus? Não tem. A Bíblia diz aqui que o Espírito de verdade vai nos guiar. Mas se você não tem ele não vai guiar. Pergunta, quem inspirou a Bíblia? Espírito de Deus. Então, se você não conhece o autor, é muito, muito difícil conhecer a palavra dele. Alguém pode escrever uma carta para outra pessoa, e eu posso ler e falar, olha, eu entendo algumas coisas, mas o contexto eu não entendo. Mas se alguém que eu conheço escreve carta para mim, eu vou entender muito melhor. Quando eu sou crente, eu posso ler a Bíblia, essa carta é escrita para mim. Deus escreveu para mim, porque eu sou filho dele. Muita pessoa não entende bem a Bíblia e daí não entende o conselho bíblico que o crente passa, porque a pessoa não tem Jesus. Então, uma dica, você tem que saber que você é salvo. E outra coisa, quando você passa conselho para outra pessoa, muitas vezes, irmãos, o conselho que o descrente precisa não é algo que tem a ver com a situação problemática da vida da pessoa. A pessoa primeiramente precisa de Jesus. Jesus resolve muito problema, gente. Resolve muito. E se nós pudermos ganhar a pessoa para Cristo, o próprio Espírito de Deus pode entrar no caso e ajudar a pessoa. Então, outra parte, a nossa resposta, ele vai nos dar convicção. A Bíblia nos diz em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, ele guia o crente. Romanos 8,14, ele guia. Então, você ouve conselho que você não gosta. Você tem que distinguir, eu não gosto por causa do Espírito de Deus que traz convicção para mim, ou eu não gosto por causa da minha carne que foi provocada. Essa decisão, essa escolha, você tem que determinar isso. E também, vamos para Romanos 2,15, essa última parte é a resposta. Romanos 2,15. A Bíblia diz aqui, eu vou começar no verso 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Nós podemos ensinar e treinar a nossa consciência. A consciência é como uma polícia na nossa mente. E vai, não pode, não pode. Os gentios que não tinham a lei de Deus, ainda tinham uma consciência. E Deus vai julgar os gentios através dessa consciência sem a lei. E vão ser
também condenados. E sabendo disto, quando alguém fala algo que eu não gosto, eu preciso também considerar a minha consciência. Por que eu acredito que algo é errado? Por quê? Tem gente que hoje em dia fala que é errado não permitir a mulher ter aborto, fazer aborto. Tem gente que fala de uma maneira que você pode tratar a mulher dessa forma, mandando muito ela. Outras pessoas têm outra ideia. Pessoas falam que a pena de morte é errada, e outras pessoas que não. Eu poderia mencionar várias coisas, e quando eu menciono essas coisas, eu posso mencionar cigarros, bebida. Como que você compreende essas coisas? Você fala, olha, eu acho o seguinte, tudo bem, você está falando naquele momento da sua consciência, mas por que você, na sua consciência, acredita assim? Como crente, você deve fazer o seguinte, ir da sua consciência para a fonte, que é o quê? A Bíblia. Se a Bíblia não influenciou sua consciência, então você tem que determinar por que você reage assim para o conselho dos outros. Você tem que ver a sua consciência. Tudo bem? Que a sua consciência acredita. E muitas vezes precisamos mudar nossa consciência, porque temos ideias erradas da nossa sociedade. Vamos encerrar aqui agora, eu vou responder a mais perguntas na próxima aula, mas vamos encerrar bem aqui.